da mesa, numa saleta do andar térreo que dava para o corredor de entrada por uma única porta, que foi fechada à chave. Durante a breve palestra que precedeu a sessão, tive facilidade em inspecionar o aposento, mas nada descobri que pudesse ter a menor relação com os belíssimos fenômenos de que fui testemunha. Apenas feita a obscuridade e mantendo-nos todos em cadeia, em volta da mesa, esta começou a fazer movimentos bruscos e ondulatórios com tal força que foi bom que não nos encontrássemos em andar superior, pois de outra forma teríamos receado pelo soalho. Logo uma brisa bastante agradável, em uma noite tão quente naquele quarto hermeticamente fechado, veio bafejar-nos as mãos e os rostos e repetidamente fomos banhados com água de colônia. Seguiram-se alguns golpes misteriosos, inimitáveis. Parecia-nos que se estava batendo não na superfície, mas no interior da madeira e, ao mesmo tempo, alguma coisa caiu em cima da mesa, de tanto peso que, movidos pela curiosidade, acendemos a luz e pode-se calcular a nossa surpresa ao encontrarmos sobre a mesa um grande pé de uva-espim, com terra e raízes, que, em altura e largura, media mais de 2 pés. Foi novamente apagada a luz e, alguns minutos após, caiu uma chuva de rosas, que, na claridade, achamos tão frescas e tão umedecidas de orvalho que parecia terem sido colhidas ali mesmo, e 9 insetos multicores esvoaçavam de uma para outra flor. Tornamos a fazer a obscuridade, por recomendação dos invisíveis, e esperamos só poucos instantes quando diversos objetos foram atirados sobre a mesa e verificamos, com a luz acesa, se tratarem de um limão, uma laranja, um grande pepino e um enorme ramo de framboesas com altura de cerca de 6 pés. Compreende-se que seria preciso uma pequena despensa para esconder todas essas coisas e seria bem pueril crer que a senhora Guppy tivesse podido ocultá-las naquela pequena carruagem em que fôramos para a sessão. Acrescento que essas plantas têm espinhos agudos e que a fragrância das flores as teria revelado ao olfato, caso se tivesse meios de subtraí-las à vista. De rosas a quantidade foi tal que, depois de cada um de nós ter feito seu ramalhete, ainda sobrou bastante para enfeitar toda a comitiva. Annali dello Spiritismo in Italia, 1874, pag. 274. Em outra sessão, a qual teve ocasião de assistir o mesmo Achille Tanfanni na casa dos Guppy, presente também o escritor Robert Copper, produziram-se outros fenômenos da mesma natureza, mas que não relatarei aqui para não me alongar muito, salvo o seguinte episódio em que se verificou o aparecimento de outros animaizinhos vivos. Escreve o narrador, em um dado momento derramou-se água perfumada sobre nós e fomos gentilmente acariciados com raminhos de cerejas, nos quais, acesa a luz, descobrimos 2 escaravelhos vivos, com muito pavor da senhora Guppy, que tem por eles repugnância. Idem, pag. 302. E agora passo a narrar os principais trechos dos relatórios sobre as sessões com a senhora Guppy, em Florença, relatórios esses escritos por Rinaldo Dalla Gine, secretário da Società Spiritica Florentina e um dos mais inteligentes e beneméritos espíritas da primeira hora. Tiro os trechos, aqui reproduzidos, dos Annali dello Spiritismo in Italia, 1869, pag. 178 e seguintes. O relator assim começa: a senhora Guppy, apenas chegada a Florença, fez amizade com a condessa Henrichetta Bartolomei, esposa do senhor conde Tommaso Passerini, e como são ambos ardorosos e perseverantes cultores de nossa doutrina e muito frequentemente fazem experiências em sua residência, a senhora Guppy, por eles convidada a dar provas de suas extraordinárias faculdades mediúnicas, se prestou com toda a boa vontade e obteve os costumeiros fenômenos. A primeira sessão, que a senhora Guppy fez na casa Passerini, foi na noite de 23 de dezembro de 1868. Os convidados, em número de 14 ou 15, eram todos espíritas e, em volta de uma mesa redonda, de diâmetro de cerca de 1 metro, se sentaram os cônjuges Guppy e muitos dos assistentes. A médium quis que lhe ligassem as mãos e que dona da casa as prendesse entre as suas e assim se fez. O Dr. Wilson, um dos convidados, segurou as mãos do Sr. Guppy. As outras pessoas do círculo estavam em torno da mesa, em segunda linha, formando cadeia. Após alguns minutos, a médium, sempre de mãos ligadas e seguras pela senhora Passerini, mandou apagar a luz. Com a sala em profunda escuridão, ouvimos pancadas na mesa como se alguém, com os nós dos dedos, batesse sobre ela. Então, por meio da tipologia, houve um diálogo entre o Sr. Guppy e o espírito que se manifestava. A senhora Bully, médium vidente que assistia à sessão,
de se ver uma grande quantidade de flores, entre as quais distinguia, claramente, uma belíssima rosa vermelha, muito grande e com 3 folhas. Alguns minutos após, foi por todos sentido um suave perfume de flores e depois como que uma chuva que caísse em cima da mesa. Cessado o rumor ouvido e acesa a luz, ficaram todos maravilhados ao achar o móvel inteiramente coberto de flores fresquíssimas. As flores eram junquilhos, violetas, gerânios, magnólias, cravos e uma belíssima camélia vermelha em 3 folhas, que a médium vidente já vislumbrara na escuridão e que, pela sua semelhança, julgara ser uma rosa. Na noite de 26 do citado mês, a senhora Gopi voltou à mesma casa para dar novas provas de sua mediunidade. Os resultados foram pouco mais ou menos iguais aos obtidos na noite de 23. Tivemos, por 2 vezes, uma abundante chuva de flores frescas, fresquíssimas mesmo, e todas molhadas. Naquela noite chovia deveras. Uma senhora, tendo pedido ao espírito alguns animaizinhos vivos, como, por exemplo, um passarinho, um rato ou um coelho, o espírito não se fez de rogado e logo pôs sobre a mesa diversos insetos alados, quase todos grandes, que eu não sei como denominar, os quais, depois de terem passeado em cima e embaixo da parte superior da mesa, alçaram voo e se foram embora. O espírito presenteou-nos com algumas maçãs, limões e laranjas. Antes, uma dessas me foi arremessada, com certa força, contra o peito, mas sem me causar o menor mal. Também, naquela noite, a senhora Gopi e seu marido, quando a sala ainda estava na mais completa escuridão, não tinham livres as mãos, que eram firmemente seguras por aquelas que se achavam mais próximas. Todas as vezes que os cônjuges Gopi se encontram em alguma casa, para tentar qualquer experiência, sempre exigem que sejam revistados para dissipar qualquer suspeita de que possam ocultar objetos que, na escuridão, caíam sobre os assistentes. Os esposos Gopi, que são de uma rara gentileza, recusavam favorecer, com as suas presenças, a nossa sociedade. Enquanto esperávamos que o número de sócios estivesse completo para começarmos as nossas experiências, alguém disse que não podia compreender como é que os espíritos podiam distinguir as cores na escuridão. Apagada a luz, manifestou-se um espírito que ditou, pela tipologia, as seguintes palavras: há que alguém que acredita que os espíritos não veem no escuro. Cessadas as batidas, reinou, durante alguns minutos, o mais profundo silêncio, quando, de repente, ouviram-se como que uma chuva de folhas secas a cair em cima da mesa. Acesa a luz, vimos a mesa coberta de confeitos de diversas cores, brancos, vermelhos, verdes, amarelos, etc. Então o espírito convidou-nos a reuni-los todos em um só monte, no meio da mesa, e apagar de novo a luz, o que logo se fez. Depois de breves instantes, por ordem do mesmo espírito, foi acesa a luz e, com grande surpresa nossa, verificamos que os confeitos haviam sido separados segundo as suas cores, isto é, os brancos estavam todos reunidos à parte, os vermelhos igualmente, os verdes também assim todos os outros. O espírito, operando aquela separação, quisera provar que os espíritos podem, na escuridão, que só existe para nós, distinguir perfeitamente as cores. Pela 3ª vez a senhora Gopi se prestou a servir de médium à Società Spiritica Florentina. Também dessa vez foram tomadas as habituais precauções, isto é, revistar o casal Gopi e segurar-lhe bem firmemente as mãos por todo o tempo em que as luzes estivessem apagadas. O primeiro resultado que obtivemos foi uma abundante chuva de fresquíssimas flores de diversas qualidades e que embalsamaram o ar com seus perfumes suaves. Todos os presentes tiveram a sua parte e as senhoras, terminadas as experiências, partiram munida cada uma de um belo buquê. Depois daquela chuva de flores, as luzes foram apagadas de novo e, quando reinava o mais completo silêncio, fomos todos abalados por uma fortíssima pancada vibrada na mesa, semelhante a que teria produzido uma grande pedra que sobre ela houvesse caído. Reacendida a luz, achamos, não uma grande pedra, como acreditávamos, mas um grande pedaço de gelo, claro como cristal, do comprimento de 15 centímetros e 10 espessura, o qual, ao cair, se partira. Pode-se calcular a surpresa de todos. O tamanho daquele pedaço de gelo era para liquidar qualquer dúvida que alguém alimentasse. Quem teria podido escondê-lo no próprio bolso e ocultá-lo por tanto tempo, sem ficar completamente molhado? Paro aqui com as citações. Para quem quer que se proponha a analisar os fatos, sem deixar ofuscar a sua mente pela caligem dos preconceitos,
Deveriam bastar os episódios citados para admitir a existência indubitável dos fenômenos de transporte. Com efeito, nos referidos trechos, se contém tudo quanto poderia legitimamente exigir-se para a prática e racionalmente reconhecer a genuinidade de uma fenomenologia supranormal obtida em condições de completa escuridão. É de notar-se, antes de tudo, a circunstância de que, nas experiências de Florença, os cônjuges Guppy, a seu próprio pedido, foram sempre revistados, bem como constantemente seguros pelas mãos, enquanto, além disto, a médium exigia que se lhe ligassem as mãos às dos seus vizinhos. E malgrado essas condições inexcedíveis de segurança contra qualquer prática fraudulenta, não só foram obtidas as habituais e abundantíssimas chuvas de flores e frutos, mas, numa noite em que chovia torrencialmente, as flores transportadas estavam literalmente molhadas pela chuva, circunstância teoricamente notabilíssima do ponto de vista probatório e que se renova muitas vezes nos fenômenos de transporte. Quem escreve já obteve uma vez sem a mediunidade de Eusapia Paladino, como mais adiante se lerá, e na Inglaterra obtiveram-se transportes de flores cobertas de flocos de neve, e isso em correspondência com o fato de que, naquele momento, nevava. Noto, além disso, que nas sessões de Florença foram obtidos casos de transporte a pedido, o primeiro dos quais se realizou com a chegada de animaizinhos vivos, pertencentes à classe dos coleópteros, e o segundo, mais extraordinário ainda, foi provocado pela observação de um assistente, o que naturalmente se identifica com um transporte a pedido. Aludo com isto ao transporte dos confeitos multicores que a entidade comunicante subdivide, em plena obscuridade, em tantos montes quantas eram as suas cores, fenômeno que serve, portanto, para provar a gênese supranormal dos transportes produzidos. E, como se tal não bastasse, chega-se, enfim, ao magnífico fenômeno do transporte de um grande pedaço do gelo, 15 centímetros de lado e 10 de espessura, coisa que a médium não teria podido ocultar sob as saias, sujeita ao calor do corpo, por 1 hora e meia, sem derreter inteiramente e formar uma lagoa no soalho. Observo que o fenômeno do transporte de pedaços de gelo se produziu outras vezes com a Sra. Guppy. Assim, por exemplo, o célebre escritor inglês Adolph Trollope atestou, perante a comissão de inquérito da Sociedade Dialética, que numa sessão com a médium em apreço foi tirado sobre a mesa um enorme pedaço de gelo com tal ruído e com tanto ímpeto que o gelo ficou em pedacinhos, acrescentado que o fenômeno se dera 1 hora depois de começada a sessão, de modo que se o gelo já estivesse no aposento aquecido ter-se-ia derretido completamente. Relatório da Sociedade Dialética, pág. 371. Saliento, enfim, que o professor Osborowicz refere que, com a sua própria médium, Sra. Tomczyk, obteve, a pedido, o transporte de um punhado de neve, em correspondência com o fato de que, naquele momento, nevava. Análise de Ciências Psíquicas, 1909, pág. 71. Demorei-me em tratar das sessões de Florença porque elas foram otimamente fiscalizadas. Noto, não obstante, que as experiências antes relatadas são igualmente positivas do ponto de vista probatório. Pense-se na circunstância referida por Achille Tanfanny, que fora uma sessão na casa dos Volkmann numa carruagem em que se achavam 4 pessoas, inclusive a médium, apertadas e imobilizadas pela falta de espaço, circunstância que prova que a médium, em semelhante condição de cerceio recíproco, não teria podido esconder, junto ao seu corpo, uma porção de rosas, que foram achadas fresquíssimas, bem como umedecidas de orvalho, limões, laranjas, pepinos, um grande pé de uva-espinho com terra e raízes, que, em altura e largura, media mais de 2 pés, um grande galho de framboesa da altura de 6 pés e 9 insetos multicores que se puseram a voar de flor em flor. Pense-se ainda no outro episódio de Achille Tanfanny, que pede o transporte de uma relva que lhe caiu pouco depois no colo e, quando observou, descobriu que, na terra úmida, aderente às raízes, se contorciam minhocas. E, a propósito de animaizinhos vivos, recordo ainda o transporte de 2 escaravelhos em raminhos de cerejas em flor, enquanto em outra seção, de que fala Podimori na sua obra, Vol. 2, pág. 67, foram transportados caranguejos e enguias vivos. Recordo, finalmente, outro fenômeno obtido, a pedido, de um pé de girassol de 6 pés de altura, na casa do naturalista Rousseau Olasse. Diante disso, observo que não me parece ter exagerado quando disse que os fenômenos de transportes, que se produziam com a mediunidade da Sra. Guppy, bastam também,
por si sós, para provar, experimentalmente, a existência incontestável desses fenômenos. Isto posto, apresso-me a repetir o que disse antes, isto é, que, se bastam e devem bastar, do ponto de vista estritamente pessoal, poucos casos bem fiscalizados para levar racionalmente à convicção quem quer que não tenha a mente ofuscada por preconceitos. O mesmo não se pode afirmar no caso de demonstrações científicas para as quais se exige confirmação de um dado fenômeno sob formas suficientemente variadas e bastante numerosas para se ter um modo de aplicar, a série inteira dos fenômenos investigados, os processos da análise comparada e da convergência das provas. A ciência tem uma elevadíssima missão a cumprir no mundo, a de iluminar e guiar a humanidade na sua lenta evolução social e espiritual, e tudo isso implica uma grandiosa responsabilidade moral nos representantes do saber, responsabilidade esta que exige o caminhar, com cautela, pela estrada que conduz à verdade. Assim sendo, só me resta continuar com a exposição dos fatos. Casos 3 e 4. Não é demais lembrar que os fenômenos de transporte, como todas as outras categorias de manifestações supranormais hoje investigadas com método experimental, se produziram através dos séculos e no meio de qualquer povo civilizado, bárbaro e selvagem, bem como sempre por intermédio de indivíduos especiais denominados yogi na Índia, mago nos antigos impérios orientais, na Grécia e em Roma, feiticeiro na Idade Média e médico feiticeiro nas tribos selvagens. Não é o caso de estender-me a citar episódios do gênero, tendo em vista que, com a presente monografia, não me propus fazer um resumo histórico da fenomenologia em questão, mas recolher um número adequado de casos de transportes obtidos em condições de produção que exclua a hipótese de fraude. Limito-me, portanto, a fornecer apenas 2 exemplos de fenômenos de transportes obtidos, a pedido, com yogis indianos. A senhora Annie Besant, a conhecida presidente da Sociedade Teosófica, tratando, num longo estudo publicado nos Análises de Ciências Psíquicas, 1906, pags. 657-73, dos yogis indianos e dos métodos pelos quais chegam a adquirir faculdades supranormais, alude a experiências de tal natureza, executadas, em sua presença, por um deles. Escreve ela, ele estava quase nu, detalhe da máxima importância quando se trata de fenômenos de transporte. Efetivamente, não tinha bolsos onde pudesse ocultar objetos e todas as suas vestes consistiam em uma faixa de tela em redor dos rins. As pernas e o tronco todo, da cintura à cabeça, estavam completamente nus. Quanto aos utensílios empregados, consistiam eles em uma mesinha por nós mesmos fornecida, uma caixinha de 2 tampas que pôs em nossas mãos e foi por nós minuciosa e longamente examinada, conquanto se tratasse de um trabalho rápido, e uma garrafa ordinária, contendo um líquido claro em tudo semelhante à água, mas que a meu ver não era água pura. Tomamos lugar em volta dele. Por um momento olhou os convidados, um após outro, com um olhar penetrante e, quando chegou a minha vez, me examinou com o máximo interesse para depois observar-me. Tende cuidado em não me interromper e, sobretudo, não façais oposição durante as operações. Prometi-lhe que me manteria totalmente passivo, a respeito do que devo fazer notar que também eu praticara a disciplina yoga, razão pela qual julgo que aquele homem percebera que eu lhe poderia fazer oposição, se quisesse. Então ele pediu, designai-me os objetos que quereis que eu vos traga. O meu espírito elemental os fará chegar a esta caixa. Alguém lhe perguntou se poderiam obter coisas de países muito afastados e ele respondeu, posso, se tratar da Índia, mas já não me será possível fazê-lo de países de além-mar. Havia, pois, limites ao seu poder. Então um de nós observou, a 100 milhas daqui há uma cidadezinha onde são fabricadas certas balas, absolutamente especiais da Índia. Trazei-nos, pois, algumas delas. Era de manhã e aquele homem sentou-se no meio de nós, em plena luz do dia. Pouco depois ele abriu a caixinha e se pôs a esvaziá-la com ambas as mãos, atirando sobre a mesinha as balas pedidas e delas fez logo um monte mais alto do que a caixinha. Perguntou-se-lhe de onde brotava aquela torrente e ele respondeu que quem lhe trazia era o seu espírito elemental. Tratava-se, precisamente, da espécie de balas por nós pedida. Distribuímos-las entre os meninos da povoação, que as saborearam com grande prazer. Essas espécies de experiências, tão dificilmente compreensíveis por uma mentalidade ocidental, são, ao contrário, facilmente explicáveis para o indiano, que vos falará da própria consciência posta em relação com os espíritos elementais. O seguinte episódio,
Que tiro da revista inglesa The Occult Review, 1923, pág. 339, é semelhante ao anterior, porém mais complexo. A senhora Josephine Hanson relata aqui, em breve permanência que fez em uma grande povoação situada na base do Himalaia, ali conheceu um jovem yogi que se iniciara, desde a primeira infância e com as mais severas formalidades, nos mistérios da yoga. E assim prossegue. Aquele jovem yogi era absolutamente avesso a fazer alarde de seus poderes mágicos, mas chegamos a convencê-lo a realizar alguma coisa para nós, que estávamos sincera e seriamente interessados em tais mistérios. Ele escolheu uma noite de terça-feira, dia em que adorava a sua divindade, e, em consequência, possuía, em mais alto grau, faculdades supranormais. Veio a nós diretamente da cerimônia de adoração, estava só e com as vestes reduzidas ao mínimo. Sentou-se no meio de nós, a iluminação do ambiente permaneceu como estava, pois formávamos um círculo, no soalho, com ele no centro. O moço yogi perguntou que coisa se desejava que lhe produzisse. Alguém pediu transporte de leite quente e então ele pediu uma tigela com água e um chale, tendo colocado a tigela diante de si, no chão, cobrindo-a com o chale. Depois mergulhou a mão direita na água e, quando a retirou, levantou o braço, aspergindo a água no ar com um enérgico gesto dos 5 dedos, que manteve um instante estendidos. Enquanto executava o rápido gesto, entoava em sânscrito uma evocação, mantra. E sempre evocando a sua divindade, com outro gesto enérgico, levou a mão, à distância de um pé, sobre a tigela coberta pelo chale, mantendo os dedos estendidos e imóveis, em sentido horizontal. Foi então que percebemos o rumor de um líquido que caía dentro da vasilha e logo depois ele retirou o chale. Verificamos, estupefatos, que a tigela estava a 2/3 cheia de leite fervido e ainda muito quente. Após certo tempo, pediu-se o transporte de frutas secas. O yogi pediu um prato que colocou na sua frente, sem cobri-lo com o chale. Repetiu o rápido gesto da evocação e, no momento em que a sua mão voltava a estender-se sobre o prato, apareceram no mesmo 2 cachos de passas e sultanas secas. Em seguida, outro de nós pediu o transporte de um melão, conquanto não fosse época de melões no norte da Índia. Não obstante, após a habitual evocação e o gesto que a acompanhava, materializou-se, em sua mão, um grande melão verde. Parecia colhido tão recentemente que corria ainda a seiva da haste cortada. Uma jovem do grupo, a quem não agradaram os docinhos indianos, pediu que lhe fossem trazidas doces europeus e, se possível, chocolate. O nosso yogi não conhecia o chocolate, como não conhecia também uma palavra do inglês, pois nunca estivera em relação com europeus antes de nossa chegada. Em todo caso disse ele que faria o possível para contentá-la, desde que ela lhe explicasse o que era chocolate. A moça experimentou fazê-lo, mas evidentemente só o conseguiu até certo ponto, porque, quando a evocação e os gestos correspondentes foram executados, materializou-se no prato um notável monte de doces que não era chocolate. Além disso, pareciam de antiga fabricação e estavam também poucos limpos, de modo que não se apresentavam com aspecto muito atraente e as senhoras não quiseram prová-los. O nosso yogi, à vista da hesitação delas, desculpou-se de sua incapacidade em satisfazer o pedido feito. Enfim, pediram-se frutas ainda frescas e não tardou a aparecer no prato, sob a influência das mãos do mago, um monte de maçãs e laranjas que logo todos comeram fartamente. Restaram algumas, que conservamos enquanto não se estragaram. Naturalmente que dirigimos muitas perguntas ao yogi acerca da natureza e extensão de seus poderes mágicos. Ele respondeu, com franqueza, algumas de nossas perguntas, mas a outras não o fez ou não pôde. Achando-nos tão sinceramente interessados, ele observou que poderia ter se colocado em estado de ver o que acontecia durante a produção dos fenômenos e explicou que a sua iniciação, com os grandes sacrifícios que ela exigia e a austeridade da vida que levava, lhe tinha conferido autoridade sábios certa categoria de elementais, seres do mundo etéreo que lhe obedeciam instantânea e cegamente. Acrescentou que, se nos quiséssemos submeter-nos a uma iniciação preparatória, que ele nos explicaria, poderíamos ver o que realmente se produz durante as manifestações. A iniciação preparatória consistia em jejuar, em nutrir-se unicamente de substâncias especiais, em concentrar-se na meditação, evitando toda relação com outras pessoas. Tudo isso nos tornaria suscetíveis de apurar o nosso poder visual a ponto de perceber os seres etéreos que operavam por seu intermédio. Com referência aos episódios de que tratei nos casos expostos, observo,
Antes do mais, que eles não só foram obtidos, a pedido, como se produziram em plena luz do dia no primeiro caso, e, em aposento normalmente iluminado, no segundo, quando os dois yogis se apresentaram quase nus durante as experiências, três condições de fato que, combinadas, excluem toda a possibilidade de fraude. No que se refere aos narradores, saliento que a personalidade notabilíssima da presidente da Sociedade Teosófica exclui de modo categórico qualquer dúvida acerca da autenticidade de quanto ela afirma ter pessoalmente observado. Quanto à senhora Josephine Hanson, trata-se da esposa de um oficial superior do exército da Índia e o que ela relata concorda exatamente com o que diz a senhora Annie Besant. Voltando aos fenômenos de transporte obtidos, saliento que eles se mostraram indubitavelmente maravilhosos, porém não mais do que os obtidos experimentalmente no Ocidente. Uma circunstância interessante que acontece não raramente entre nós é a de que, quando os transportes devem ser produzidos em plena luz, muitas vezes, mas nem sempre, os médiuns, os yogis e os feiticeiros africanos recorrem à idêntica medida de precaução, a qual consiste em cobrir, com um pano, o recipiente ou espaço em que deve ocorrer o fenômeno ou em se servirem de caixas dentro das quais ele é produzido. Dir-se-ia, em tais circunstâncias, que a obscuridade é indispensável para a rematerialização do objeto transportado em condições fluídicas. Nas célebres experiências desse gênero, com a mediunidade da Senhora Desperance, experiências, por sua vez feitas com suficiente luz, a personalidade mediúnica Yolanda cobria também, com um pano, o recipiente em que deviam se rematerializar as plantas transportadas. Entretanto, para muitos outros objetos transportados, tais precauções não parecem necessárias e viu-se que o segundo yogi cobrira, com um pano, o recipiente em que devia se produzir o fenômeno do transporte de leite quente, mas não fizera uso dele para outros transportes também maravilhosos. Por quê? Ninguém o sabe e seria inútil esforçar-se em penetrar no mistério das diferenças existentes entre os objetos materializáveis em plena luz e os que exigem obscuridade. Aos próximos cabe a solução do mistério. Nos referidos incidentes, curiosa é a circunstância do yogi, ignorando que fosse chocolate, esforçar-se como pôde para satisfazer o desejo expresso pela moça, conseguindo-o apenas em aparência. O que não impediu que o fenômeno obtido fosse igualmente interessante e talvez ainda mais do ponto de vista teórico, pois que subentende no médium, ou, se quiserem quem por ele operava, uma faculdade de pesquisa supranormal maravilhosa e ao mesmo tempo limitada pelas indicações do médium. Saliento ainda que, como no caso da senhora Annie Besant como no da senhora Josephine Hanson, os yogis afirmaram que os transportes foram obtidos com auxílio de espíritos elementais, submetidos às suas volições, com o detalhe de que eles dizem percebê-los em trabalho, acrescentando que também os assistentes poderiam chegar a vislumbrá-los se submetessem às práticas disciplinares indispensáveis. Em suma, poderia tratar-se de visualizações puramente subjetivas e alucinatórias, mas poderia também ser que assim não fosse. Caso 5 Depois dos episódios de transportes, a pedido, a grandes distâncias e por obras de yogis indianos, disponho-me a relatar um caso igual, não menos maravilhoso e obtido nos Estados Unidos da América com auxílio de um médium. Tiro da Lid, 1911, Pag. 507. Seu narrador é um deputado pelo estado da Califórnia, que não deseja ter o seu nome publicado, porém não só ele o dá por completo ao diretor dessa revista, como autentica a sua narrativa por meio de um depoimento prestado em cartório. O diretor da Lid, por sua vez, declara conhecer pessoalmente o relator, que há muitos anos era assinante da revista. O narrador se subscreve com o pseudônimo de Wing e conta quanto segue. 12 anos antes do acontecimento que me apresso a expor, eu fora eleito secretário da Câmara dos Deputados pelo estado da Califórnia. Em consequência, fizeram imprimir 200 cartõezinhos circulares para participar a minha nomeação, cartõezinhos que eram subscritos com o facsímile de minha assinatura. Sobraram 2 dúzias que guardei em um baú juntamente com um pacote de cartas particulares que tinha as minhas razões para conservar. Saliento que, entre tais cartas, se achava uma procedente de um exímio musicista por mim grandemente admirado. Tanto os cartõezinhos como as cartas estavam guardados numa latinha munida de fechadura. A chave era única e eu a trazia constantemente no bolso. O baú estava depositado num esconderijo sempre fechado à chave, no 3º andar de minha residência. Isto dito, conta ele que uma senhora sua conhecida lhe propôs certo dia assistir a experiências de voz direta com um médium particular.
Aceitou o convite por delicadeza, mas com alguma relutância e, quando foi, levou consigo a sua esposa. Apenas apagada a luz, retumbou uma voz masculina que perguntou ao recém-chegado se desejava que ele trouxesse alguma coisa. Aquela voz de homem, que parecia brotar do teto, em um ambiente onde os assistentes eram todos mulheres, não deixou de surpreendê-lo, mas, de qualquer maneira, respondeu que o transporte de objetos não o interessava, a menos que se tratasse de algum objeto trazido verdadeiramente de sua casa, como, por exemplo, de certa latinha existente em um baú depositado no esconderijo do terceiro andar de sua residência. O narrador assim prossegue: ouviu-se a voz do espírito comunicante que, sem hesitação alguma, acolheu a minha proposta da maneira mais gentil possível e observou que, se os presentes entoassem um canto qualquer a meia voz, ele experimentaria atender ao meu pedido. Achava-se sentado e com a mão pousada sobre o meu joelho direito. Não haviam transcorrido 30 segundos quando senti que alguém introduzia, delicadamente, um cartãozinho entre a palma de minha mão e o joelho. Notei, com surpresa e apesar da escuridão, que quem assim agiu tinha feito sem hesitar, com admirável precisão, justamente como se visse muito bem no escuro. Apesar disto, eu não estava preparado para a grande surpresa que me esperava. Anunciei o que acontecera e então a médium, sentada do lado oposto do quarto, acendeu a luz. Com enorme espanto meu, verifiquei que o cartãozinho, introduzido debaixo da palma de minha mão, era um dos meus cartõezinhos circulares de participação de minha nomeação para secretário da Câmara Estadual. Embora há 12 anos não me acontecesse abrir a caixinha em que eles estavam encerrados e ainda parecesse inverossímil que alguma outra pessoa possuísse cartãozinho igual, novo e sem mancha, como se tivesse sido impresso ontem, apesar disto pensei que tal possibilidade não fosse de todo eliminável. Decorreu daí que o meu cepticismo prevaleceu logo sobre o espanto e observei aos presentes que naquela mesma caixinha estavam depositadas algumas cartas a mim endereçadas e que, se alguma de tais cartas me fosse trazida, então eu não hesitaria mais em proclamar, em alta voz, a genuinidade dos fenômenos de transporte. Isto dito, a médium propôs apagar a luz e pedir a opinião do espírito comunicante. A resposta dele foi igual à primeira. Os convidados deviam entoar um hino a meia voz e ele se esforçaria por satisfazer meu desejo. Assim se fez e, depois de cerca de 1 minuto de espera, senti roçar pelo meu rosto um papel volante. Contei o que sucedia, a luz foi acesa e com esta tive ocasião de experimentar a maior emoção de minha vida, pois o papel que sentira tocar minha face era a carta do citado musicista. Quando me dirigi, depois da sessão, ao esconderijo, munido da única chave existente para abrir a latinha, chave por mim constantemente trazida no bolso, verifiquei que a carta do musicista desaparecera e que o pacote dos cartõezinhos, que estavam seguros por um elástico, parecia intacto. A fim de que essa experiência fosse apreciada e avaliada em toda a sua importância, que é grande, e para que não se creia que eu tenha agido com pouco cuidado no divulgá-la, quis subscrever o meu relatório perante um tabelião, prestando juramento acerca da escrupulosa autenticidade de quanto nele se contém. Segue o documento oficial, com o atestado do relator e a assinatura do tabelião Thomas S. Boone, residente em São Francisco da Califórnia. Ainda no caso exposto, a genuinidade supranormal dos fenômenos de transporte se mostrara incontestável, em primeiro lugar porque ninguém poderia imaginar que o novo assistente iria pedir o transporte de um objeto de sua própria casa, objeto que seria tirado de uma latinha fechada à chave, depositada em um baú, que, por sua vez, estava encerrado em um esconderijo no terceiro andar da mesma casa. Em segundo lugar, porque, ao primeiro fenômeno de transporte, ocorrido em condições insuspeitáveis de pedido formulado no momento, aconteceu um outro em confirmação ao primeiro e em seguida a novo pedido do experimentador. Pergunta-se de que outra coisa se poderia cogitar em matéria de provas positivas, em demonstração da gênese supranormal dos fenômenos de transporte. Caso 6. Referências famosas experiências Frondoni e Lacombe, em Lisboa, com a mediunidade Condessa de Castelvite, experiências em que foram numerosos fenômenos de transportes. O caso que narro da senhora obtidos a seguir se realizou após a publicação de seu livro Merveilleux Phénomènes de Laudilá, Maravilhosos Fenômenos do Além, e eu o extraio da Revue Scientifique et Morale du Spiritisme, 1922, pag. 276. A senhora Frondoni Lacombe escreve nestes termos a Gabriel Delany: caro amigo, envio-lhe a descrição de um caso de transporte que me parece interessante. Em 7 do corrente,
Setembro de 1921, às 3 horas da tarde, antes que a Condessa de Castelvich chegasse à minha casa para fazer uma sessão, eu disse às senhoras Correia e Pereira que iria pedir à personalidade comunicante para trazer-me uma plantinha com raízes, para transplantá-la e cultivá-la. Pouco depois chegou a Condessa e a sessão começou. Como de costume, aplicamos controles na porta. Apenas nos sentamos em torno da mesa, formulei, em voz alta, o meu pedido, dirigindo-me à entidade Bianca de Claverani, que afirmava ter sido antepassada da Condessa. Após breves instantes, materializou-se uma mão atrás das minhas costas, a qual desceu ao longo de meu braço direito e colocou entre os meus dedos algo que podia ser realmente a plantinha pedida. Apalpando-a com precaução, verifiquei que à volta dela havia terra úmida que estava amassada pela pressão de dedos. As minhas amigas teriam desejado que eu acendesse a luz, mas julguei fazer bem em não interromper a sessão, conservando o objeto transportado entre as mãos. Eis, porém, que 3 fortes pancadas, batidas energicamente no armário, me fizeram compreender que se queria luz. Abri as janelas e verificamos, com surpresa, que o transporte consistia em um tufinho de trevo fresquíssimo, provido de sua comprida raiz e no qual se contavam 10 folhas ao todo. Em torno da raiz havia, aderido, um pouco de terra úmida. Recordo a respeito que a médium não estava presente quando exprimia minha intenção de pedir o transporte de uma plantinha viva, ao passo que as 2 senhoras, às quais eu a confiei, não se afastaram da sala, nem dos seus lugares. Você bem sabe, caro amigo, com quanto cuidado eu trato do pé de trevo que me trouxe a entidade espiritual Bianca de Claverani. Tal plantinha tem para mim maior valor do que todas as gemas do mundo. Em outra narração acerca dos fenômenos de transporte, a senhora Frondoni Lacombe fornece novas informações a respeito do pezinho de trevo, idem, pag. 170, 1922. Escreve ela a Delane, descrevia há tempos o transporte singular de um pezinho de trevo. Agora acrescento que ele cresceu regularmente, floresceu, deu sementes e morreu na sua estação, como todas as plantas anuais. Depois ela relatou esse outro fenômeno de transporte obtido em condições igualmente impecáveis de fiscalização. Na última sessão, achava-me só com a Condessa, cujas mãos eu mantinha apertadas entre as minhas. De repente, algo de muito pesado foi projetado, com grande barulho, perto de nós. O incidente espantou a médium, que não quis continuar com a sessão. Acendi, pois, a luz, verificando que o objeto transportado, caído aos nossos pés, era uma bandeja de madeira pesada, daquelas que se usa para levar alimentos ao leito dos enfermos. Achava-se fechada em um armário do qual estávamos separados por 2 quartos. Em consequência, a bandeja teve que atravessar 3 portas fechadas para chegar até nós. Nada de excepcional a anotar nos 2 incidentes supracitados, salvo a consideração genérica e teoricamente importante de que eles concorrem com os outros para constituir aquele conjunto de repetições do mesmo fenômeno sob formas diversas, as quais se tornam indispensáveis para chegar-se à demonstração científica da realidade objetiva do fenômeno estudado, e tudo isso sobre a base dos fatos. Observo que o fenômeno do transporte de um trevo fresco corresponde ao outro fenômeno do transporte de uma erva, por intermédio da mediunidade da senhora Gopi, de modo que a produção do segundo episódio, igual ao primeiro, serve para tornar ambos menos inverossímeis. Saliento tal circunstância, pois é notório que o critério da razão humana é constituído de forma a julgar prodígios inverossímeis todos os fenômenos de certa natureza, que, produzindo-se rara e esporadicamente, não lhes são familiares, ao passo que se familiarizam a tal ponto com os fenômenos realmente prodigiosos que se passam continuamente ao seu redor, como, por exemplo, o prodígio de um pinto emplumado e vivíssimo que sai de um ovo, após 20 dias de incubação, que os considera acontecimentos banais, que nada de maravilhoso noto neles. Daí decorre que a imensa maioria dos vivos, inclusive numerosíssimos intelectuais pertencentes a todos os ramos, não se apercebe de que os prodígios e mistérios, quais se observam nos fenômenos supranormais aqui considerados, se mostram uma ninharia, que se pode desprezar, ao lado do enorme e imperscrutável prodígio dos prodígios que é a existência do universo e dos mundos, da vida nos mundos, da consciência da vida, de uma inteligência evolutiva nas individualidades pensantes. Caso 7. As considerações acima servem para tornar menos inverossímil este outro episódio que tiro do livro do professor Haroldo Nilson intitulado Minhas Experiências Espíritas, já citado,
no qual ele relata os maravilhosos fenômenos obtidos com o célebre médium islandês Indrid Dasson. Escreve ele a Pag. 34. Algumas vezes obtivemos este outro fenômeno, a penetração da matéria através da matéria. Citamos um exemplo certa noite, em que o poder do médium era extraordinário. O espírito guia informou que se sentia capaz de tentar a seguinte prova: apanhar um objeto qualquer em uma casa da cidade e transportá-lo para a mesa das sessões, através das paredes. Esperamos que o médium caísse em transe e só então entramos em acordo sobre a casa a propor para a experiência do transporte. Logo informamos o espírito guia que ela poderia escolher entre a casa do bispo e de um conhecido médico. O espírito comunicante escolheu a casa do médico, observando que o fazia para eliminar possíveis objeções, pois que o médium já fora algumas vezes à casa do bispo. Isto resolvido, ouvi fortíssimas pancadas como jamais tive ocasião de ouvir, nem antes, nem depois. Continuaram por algum tempo, depois sucedeu uma pausa e o espírito guia anunciou que transportara, da casa do médico, um objeto através do teto. Isto dito, as pancadas fortíssimas voltaram a ribombar e logo depois foi colocado, sobre a mesa, o objeto então transportado, que verificamos consistir em um grande frasco de vidro no qual haviam pássaros conservados no álcool. Telefonou-se imediatamente para a casa do doutor, a fim de assegurar-nos se o objeto transportado lhe pertencia, mas se obteve resposta negativa. O médium, que no intervalo despertara, adormeceu novamente e o espírito guia tornou a declarar que dissera a verdade, pois ele mesmo retirara o frasco de armário pintado de amarelo, em um quarto da casa do médico, onde, naquele momento, um senhor idoso estava conversando com outras duas pessoas. Tais informações foram comunicadas ao médico, que então foi informar-se, verificando que tudo o que dissera o espírito comunicante era perfeitamente exato. O sogro do médico se achava então sentado em palestra com outros dois senhores no quarto em que se encontrava o armário descrito pelo espírito. O frasco com os pássaros conservados no álcool pertencia ao sobrinho do médico e desaparecera efetivamente do armário. Em suma, um fenômeno de penetração da matéria através da matéria se dera positivamente. Para quem nada entenda de metapsíquica, o fato do transporte de um recipiente, cheio de um líquido qualquer, demonstra uma complicação tal que o fenômeno é considerado mais do que nunca inacreditável, mas, na realidade, que um recipiente transportado esteja vazio ou cheio de líquido, nada acrescenta e nada tira as dificuldades da produção de um transporte. É preciso não esquecer que o fenômeno determina prévia desintegração e redução, ao estado fluídico, da matéria que constitui o objeto transportado e tal estado fluídico da matéria, sendo praticamente igual para os sólidos como para os líquidos, decorre daí que nenhuma diversidade existe nas modalidades de produção dos dois gêneros de transporte. Do ponto de vista probatório, observo que o fenômeno em apreço se mostra importante, visto que um grande frasco, contendo pássaros conservados no álcool, não poderia ser escondido sob as roupas do médium. Por outro lado, o fato de haverem os próprios experimentadores designado a casa da qual devia ser transportado o objeto da experiência exclui toda a possibilidade de acordo prévio, ao que deve acrescentar-se uma outra circunstância, a de ter sido este acompanhado de outro fenômeno de visão clarividente à distância, em que o espírito comunicante não só descreve a maneira pela qual havia trazido o objeto transportado, mas acrescenta que vira no quarto um senhor idoso conversando com duas pessoas. Trata-se, em suma, de um fenômeno de transporte absolutamente autêntico como os anteriores, malgrado o curioso objeto escolhido pelas personalidades mediúnicas operantes. Noto ainda o incidente, estranho e bastante frequente nos fenômenos de transporte, como em numerosos outros fenômenos físicos, das fortíssimas pancadas que se produziram nas duas fases de subtração e transporte do objeto designado. Observo que o mesmo incidente se verificava, com frequência, nas célebres experiências do reverendo William Stanton Moses, especialmente antes da produção dos globos luminosos. Essas manifestações ruidosas e inúteis, porém, não agradavam a Moses, pelo que pediu explicações ao seu espírito guia rector, que informou que não podia evitar tal coisa, pois que se produziam todas as vezes que houvesse abundância de forças físicas exteriorizadas, abundância que era preciso dissipar logo para impedir a invasão de entidades inferiores e vulgares, as quais seriam favorecidas pela existência de uma força da qual podiam servir-se melhor do que os outros e, assim sendo, o modo mais rápido para libertar-se dela, à medida que o se produzia, era o de consumi-la produzindo pancadas, ruídos e estrondos.
Caso 8 no interessantíssimo e cientificamente importante livro do reverendo Charles Twedale, Man Survival After Death, em que ele expõe os maravilhosos fenômenos que se produziram na sua paróquia, quer espontaneamente, quer experimentalmente, com a ajuda da mediunidade da própria esposa. Constam numerosos fenômenos de transporte obtidos a pedido ou em plena luz. A respeito dos obtidos em plena luz, terei ocasião de citar alguns na segunda parte da presente monografia. Reproduzo aqui um caso de transporte obtido a pedido ou, mais precisamente, obtido em resposta a um pedido formulado mentalmente pelo reverendo Twedale. A página 469 da mencionada obra ele assim o descreve. A seguinte notabilíssima experiência mostra como se deu um transporte em resposta a um pedido meu, formulado mentalmente. Em dia de domingo, 29 de janeiro de 1911, voltava só do serviço religioso que eu havia celebrado pela manhã. Pouco antes fora informado que a um senhor de meu conhecimento, ferozmente hostil à pesquisa psíquica, sucedera um grave acidente de carro, que tinha tornado necessário o sacrifício de seu cavalo. Quando subi o áspero caminho que conduz ao vicariato, do qual distava cerca de 1 milha, divertia-me pensando quanto seria desejável que o cavalo morto daquele cético pudesse servir para uma manifestação mediúnica, como a que ocorrera em nossa casa com o cão de minha tia. Por exemplo, que pudesse servir para reproduzir, em casa de seu dono, a pateada de um cavalo a trote, com o correspondente transporte de uma das próprias ferraduras. Assim divagando, sorri a ideia extravagante que me saíra da mente e logo a esqueci. Compreende-se que, durante o meu caminho para o vicariato, não tive ocasião de comunicar a ninguém a minha absurda ideia. Ali chegando, dirigi-me logo para o quarto de minha mãe e foi ela a primeira pessoa com quem falei. Antes, porém, que lhe dirigisse a palavra, fez-me logo esta curiosa observação: tenho uma coisa a comunicar-lhe. Depois continuou, relatando-me que 1/4 de hora antes ouvira um barulho formidável na segunda parte da escada, como se algo de metálico e pesado ali tivesse caído, com força, do alto, para pular, tinindo, sobre os degraus e precipitar-se no corredor que comunicava com seu quarto. Ela correra imediatamente e, não vendo ninguém na escada, olhara em torno para achar objeto caído do alto com tal ruído. Assim fazendo, colocou o pé, inadvertidamente, sobre o que procurava, o que lhe produziu uma torção dolorosa no pé. Enquanto me contava tudo isso, mantinha ela uma das mãos oculta detrás das costas e, finalmente, me disse: pois bem, que pensa você que tenha caído? Respondi-lhe que me faltava uma base qualquer para adivinhá-lo e ela então falou: eis aqui o que caiu do alto. Isto dizendo, com grande espanto meu, mostrou-me uma ferradura. Nenhuma dúvida padece de que a minha estrambótica ideia, mentalmente pensada, fora percebida por uma das várias entidades espirituais que se manifestam por nosso intermédio e que quis executá-la, no meu vicariato, poucos minutos depois. No caso exposto, a particularidade mais notável para os não iniciados nas maravilhas da fenomenologia mediúnica consistirá, sem dúvida, no fato de um espírito perceber o pensamento, mentalmente emitido pelo reverendo Charles Twedale, e, em consequência, chegar a realizá-lo graças à mediunidade da esposa dele. Observo, não obstante, que os tempos atuais são grandemente favoráveis à compreensão de tais mistérios profundos inerentes ao espírito humano, mistérios que, há 2 gerações passadas, teriam parecido a tal ponto absurdo e inconcebível que ninguém os tomaria a sério. E assim observando, refiro-me à analogia muito sugestiva que hoje nos fornece o rádio, por intermédio do qual ouvimos de Roma uma conferência que se realiza em Paris, Berlim, Londres ou ainda além mar, e tudo isso no momento preciso em que o orador fala aos ouvintes. Ora, também este fenômeno é uma percepção do pensamento alheio a distâncias enormes, em tudo análogo ao que pressupõe o caso do reverendo Twedale. E se considera que o milagre do rádio se realiza por meio de ondas elétricas que, conquanto sutilíssimas, pertencem ainda ao mundo físico, então dever-se-ia compreender que o fenômeno da transmissão do pensamento deveria ser muito mais perfeito, porque se trata de vibrações infinitamente mais sutis e qualitativamente diversas como são as vibrações psíquicas. Observo, finalmente, que, em um como em outro caso, o que unicamente se torna preciso para que o milagre se produza é a existência de uma relação entre 2 estações comunicantes, no primeiro caso, e entre 2 mentes comunicantes, no segundo, relação essa que, para as estações de rádio consiste na sintonização entre as ondas elétricas da estação emissora com a receptora, ao passo que,
para a transmissão do pensamento, entre personalidades humanas encarnadas e desencarnadas, é necessária a chamada relação psíquica, que consiste no fato de que as duas mentes comunicantes se devem ter conhecido precedentemente, ou, em outros termos, que não devam ser estranhas uma à outra. Ora, no caso do reverendo Tweedale, tal condição de relação psíquica, entre ele e as personalidades espirituais operantes, existia em plena eficiência. Uma vez eliminada essa aparente perplexidade teórica, o fenômeno de transporte supracitado reentra na ordem normal dos fenômenos do gênero. Caso 9, tiro da interessantíssima monografia de Friedrich W. H. Myers intitulada A Ti Subliminal Consciousness, A Consciência Subliminal, publicada nos Proceedings of the Society for Psychical Research, Vol. 9, Pag. 119. Myers declara não estar autorizado a dar os nomes dos protagonistas, mas atesta conhecer pessoalmente o relator e personagem principal, ao qual foi apresentado pelo professor Andrew Lang. O relator, Sr. O, conta que, no inverno de 1888-89, começara a estudar os fenômenos espíritas juntamente com 2 irmãos e 2 amigos seus, um dos quais, de nome Andrew, se revelou dotado de ótimas faculdades mediúnicas. Obtiveram boas provas de ordem inteligente em demonstração da interferência de personalidades espirituais extrínsecas ao médium e aos presentes, entre as quais a de ter o médium, totalmente ignorante das línguas clássicas gregas e latina, escrito corretamente em uma e outra. O narrador assim continua: mais do que nunca inexplicável foi a prova fornecida a um cético de nosso conhecimento. Esse senhor pediu e obteve licença para assistir uma de nossas sessões, mas, quando lá se achou, assumiu uma atitude que indicava que ele considerava a coisa como mera brincadeira, tanto assim que levou consigo um outro cético da mesma marca. Apenas o médium caiu em transe, a entidade mediúnica habitual começou observando: acham-se presentes pessoas estranhas. Tal observação pareceu aos nossos hóspedes muito inconcludente e banal, pelo que um deles pediu jocosamente ao espírito para fazer alguma coisa que o convencesse de sua presença real. A personalidade mediúnica então lhe perguntou qual era a prova que ele desejava e o outro, sempre gaiatamente, disse: Ela, pois. Traga-me uma vela. A ideia provavelmente saíra da cabeça dele por se achar no escuro. Apenas formulado o pedido, uma vela foi colocada diante de quem a tinha solicitado, com a injunção de que se fosse logo embora. Verificou-se que a vela estava quente na parte do pavio, o que era devido ao fato de ter ela sido utilizada, um momento antes, no quarto contíguo. Com efeito, meu irmão saíra a seguir, pedindo à dona da casa uma vela e a boa senhora se dirigira para o lugar em que momentos antes colocaram o castiçal, ficando estupefata ao descobrir o castiçal no lugar, sem a vela. Então meu irmão lhe fez ver a vela que tinha entre as mãos e ela reconheceu como a de que se utilizara pouco antes. De resto, não podia haver 2 opiniões a respeito, pois não havia outra vela em toda a casa. Esse fenômeno foi o mais importante que obtivemos até aquele dia. A sua importância reside no seguinte, que pode ser considerado como uma prova equivalente à demonstração do fato de ter um objeto sólido passado através de uma outra matéria sólida, visto que a vela passara de um quarto para outro, embora as 2 portas permanecessem fechadas a dupla volta de chave. Este interessante episódio foi recolhido e investigado por Myers. Digo interessante pela inesperada modalidade com que foi produzido e isto em correspondência com a atitude zombeteira assumida por quem formulara o pedido de um transporte especial. E é de se presumir que o experimentador cético não tenha mais zombado após a inesperada quão instantânea execução do seu irônico convite, combinada com a lição que lhe foi infringida com a sua imediata exclusão do círculo. A respeito do valor probatório do fenômeno em si, não me parece ser o caso de observar que ele não admite dúvidas de qualquer espécie. Foi obtido a pedido e quem o pediu foi um incrédulo que, a título de zombaria, formulou um estranho pedido. Por outro lado, a vela transportada foi achada com o pavio ainda quente e isto em correspondência com o fato de ser a única vela existente na casa, vela que fora apagada, um pouco antes, pela pessoa que dela se utilizara no quarto da casa. E parece-me que basta. Caso 10 extrai o seguinte caso de uma outra monografia de Myers publicada nos Proceedings of the SPR, Vol. 7, Pag. 189. O caso foi recolhido e investigado pelo professor William Barrett, porém Myers declara, por sua vez, conhecer o narrador, Sr. C., e o protagonista do caso,
Sr. H. O narrador não quis que fossem publicados os nomes dos experimentadores, tanto mais porque a saúde do médium se ressentia da emoção suportada nas circunstâncias aqui consideradas. Mineiros, assim se exprime o respeito. O assunto ainda é a tal ponto penoso para o Sr. H. que é prudente não se falar dele em sua presença. Devo acrescentar que é este o único caso que conheço em que uma sessão mediúnica tem ocasionado consequências penosas e persistentes sobre a saúde do sensitivo, porquanto, infalivelmente, o esgotamento ou a superexcitação que pode sofrer ele é temporária e de brevíssima duração. O Sr. H. conserva-se robusto como era e exerce com igual eficiência a sua profissão, mas os seus nervos não se refizeram ainda do grande abalo emocional que o estranho incidente lhe infligiu. O Sr. C., o narrador, adianta que alguns anos antes começaram a interessar-se pelas experiências mediúnicas, obtendo os costumeiros fenômenos iniciais, tais como os movimentos de mesa, as conversas tipológicas e as pancadas na madeira. Tudo isso o levou a experimentar com médiuns profissionais e não tardou a convencer-se da realidade dele, permanecendo, todavia, cético quanto à sua origem supranormal. Certo dia, achando-se na cidade de Lowestoft com a sua mulher, uma outra senhora e um amigo íntimo, resolveu fazer experiências juntos. Logo a mesinha agitou e, tipologicamente, foi ditado que o amigo, Sr. F., era um médium poderoso. Com efeito, pouco depois caiu em transe e se produziram fenômenos de transporte de objetos, levitações de mesa e penetração da matéria através da matéria. Quando o Sr. F. despertou, pediu desculpas por ter adormecido, de nada se recordando e se sentindo perfeitamente bem. Voltamos a experimentar com a mesa, que ditou tipologicamente o seguinte: eu amava F. Pediu-se o nome da entidade comunicante e foi dado o nome de Cati. Esse nome produziu uma impressão tão penosa sobre F que foi preciso suspender a sessão. Na terceira vez em que retomamos as nossas experiências, verificaram-se outros fenômenos de transporte. Depois, ao fraco clarão da lua, vimos o fantasma fluídico de uma senhora vestida de preto, a qual, aproximando-se da esposa do narrador, lhe colocou as mãos sobre os ombros. A senhora ficou impressionada e se pôs a gritar de salto, em vista do que o Sr. C. acendeu imediatamente a luz. Quando reiniciamos a sessão, verificaram-se então os inesperados fenômenos que se prendem ao ponto da presente classificação. A meu pedido, o Sr. F. solicitou a personalidade mediúnica em questão que trouxesse flores para as senhoras e logo 2 punhados de flores da serra, estava-se em outubro, foram colocados diante dele. O Sr. F. sentava-se com os pés entrecruzados às pernas da própria cadeira para impedir que o arrastassem ao chão, como acontecera na noite anterior. Subitamente exclamou: "Tiram-me o paletó." Isto dizendo, foi arrastado ao chão e, conquanto a minha esposa não houvesse deixado um só instante de segurá-lo fortemente pelas mãos, foi ele despojado completamente do paletó. Acrescente-se que as suas botas altas foram achadas em cima de um sofá, afastado 10 metros, e o seu lenço foi encontrado no ângulo oposto do quarto, reduzido a um monte de nós. Pouco depois reiniciamos a sessão e pedi que se me trouxesse algum objeto de minha residência, mas me foi respondido negativamente. Então o Sr. F. pediu, por sua vez, que lhe trouxesse um objeto da casa dele. Apenas formulado o pedido, ficou agitado, depois entrou centímetros profundo transe e diante dele caiu a fotografia de uma jovem. 1/4 de hora após, o Sr. F. despertou e minha esposa lhe mostrou o retrato, que ele olhou de soslaio, apressou-se a pô-lo no bolso e prorrompeu em pranto, exclamando: "Não desejaria que isto acontecesse, por todo o ouro do mundo." Tal fotografia era a única cópia existente do retrato de uma jovem a quem o Sr. F. fora muito afeiçoado. Achava-se em sua residência em Baissuateria em um álbum dentro de um móvel fechado à chave. Quando voltamos à cidade, tivemos ocasião de verificar que a fotografia desaparecera do álbum e a esposa do Sr. F., que ignorava as nossas experiências, nos contou que, na noite e na hora correspondentes à produção do fenômeno de transporte, ouvira, no próprio quarto de dormir, um tremendo barulho que levou os vários membros da família a se perguntarem que coisa acontecera. Minha esposa exprimiu o desejo de ver a fotografia e o Sr. F. levou a mão ao bolso para apanhá-la, mas, com grande consternação sua, verificou que ela havia desaparecido. Decidimos acabar, de uma vez, com as nossas experiências, mas como o Sr. F. tivesse ficado muito perturbado com o desaparecimento da fotografia, a minha esposa sugeriu realizar-se ainda uma sessão,
na esperança de recuperá-la. Quarta sessão: sou fortemente tocado na cabeça por uma almofada do sofá. Um objeto roça as nossas mãos para depois atravessar a mesa e desaparecer. É delicado como uma pluma. O Sr. F. pede flores e frutas e logo caem em cima da mesa muitas flores e muitas maçãs, fruta da estação, mas que não tínhamos em casa. A senhora pede alguma coisa de sua propriedade e imediatamente lhe é posto em uma das mãos um objeto seu, que se achava em cima de